Nós temos uma tarifa administrada e que é determinada pelo órgão gestor de transportes, no caso a ANTT. Então nós temos um cumprimento obrigatório de um valor mínimo, ou melhor, valor máximo. Esse valor máximo sofre, na medida da necessidade, variações que podem ser promocionais, em função de uma série de coisas. Agora, o grande ponto a ser, aspas, negociado aí, que nós poderíamos colocar, é, por exemplo, uma questão tributária. Eu tenho hoje, não sei se você sabe disso, mas o transporte é onerado em 18%, uma carga tributária que o aéreo não tem, que é o ICMS. Então, de plano, se nós tivéssemos o mesmo tratamento tributário que o aéreo tem, já teríamos como reduzir linearmente as tarifas no valor próximo a 18%. Essa é uma negociação interessante, mas ela não depende da empresa. Ela depende, sim, de quem detém o poder de determinar a carga tributária sobre o transporte rodoviário de passageiros, para equiparar o mesmo tratamento que é dado ao passageiro do transporte aéreo, que não paga imposto sobre o transporte. O maior problema, então, seria essa carga tributária e não o pedágio. Não, o pedágio não é um problema, até porque, primeiro, ele não existe no Brasil inteiro. Ele existe em algumas regiões, em algumas estradas. Fora essas regiões, ele não impacta. E segundo, o impacto final do pedágio no valor da passagem é muito pequeno, é baixo. Eu não chamaria de insignificante, mas ele está muito baixo. Ele não chega a 1%, 2% do valor da tarifa. Agora, essa questão também da segurança, da agilidade da viagem, da verificação do porte de drogas, armas e afins, o senhor acredita, vamos dizer, que se houvesse uma tributação menor, as empresas de transporte terrestre também poderiam oferecer essa segurança aos passageiros? Não, existe uma diferença aí. A empresa de transporte terrestre é empresa de transporte. Nós não temos nem competência legal para poder fazer verificação de arma, para verificar se existe droga a bordo, para fazer uma revista em malas, para fazer uma revista em passageiro. Isso não é função nem prática e nem legal das empresas de transporte. E no transporte aéreo, não é a própria empresa que faz isso. É a Polícia Federal. São situações bem distintas. Então, aí também há uma diferença de tratamento que é desfavorável ao rodoviário. Nós temos realmente um problema, por exemplo, às vezes de assalto em ônibus e não temos nenhuma cobertura das autoridades legais da polícia para inibir. Eu sei te dizer onde estão os assaltantes, em que região que eles atuam, qual o modus operandi. Temos estatísticas de estudo e já passamos para as autoridades. No entanto, não há nenhuma ação consistente, contínua, para inibir essa atividade criminosa contra o transporte rodoviário. No aéreo, você não embarca com uma canetinha diferente que parece uma arma porque a polícia não deixa. Então, aqui também o transporte rodoviário aparece discriminado. Vamos identificar duas situações. Nós temos um seguro que é obrigatório, está incluso no preço do serviço cobrado do passageiro, que é o que a gente chama de RCO, é o Responsabilidade Civil Obrigatória. Esse seguro cobre todo o percurso da viagem, garante uma indenização ao passageiro em caso de acidente, seja com danos permanentes ou em caso de falecimento. É um seguro que todo mundo tem direito a ele, independente de opção ou não. E existe um outro seguro que é chamado de opcional e que tem uma cobertura para outras finalidades, mas é exercido mediante a opção do passageiro no momento da compra. Então existem duas situações distintas. Nós temos um que é um processo determinado, inclusive pela agência de transportes, que exige que tenha um seguro que cubra a segurança, a vida, a integridade do passageiro durante todo o processo de viagem. E existe um segundo processo que é opcional, que o passageiro adquire ou não, dependendo da vontade dele, no momento da compra do bilhete. São duas circunstâncias diferentes. Veja bem, como todo veículo, ele precisa de revisões constantes para se manter em bom estado e em condições normais de funcionamento. No nosso caso, como são veículos de uso intenso, a gente tem intervalos de revisões que são medidos e podem variar de modelo ou de política de empresa ou da intensidade de uso, de 10 em 10 mil quilômetros, de 15 em 15 mil quilômetros, e que são revisões que vão se tornando mais severas à medida que a quilometragem aumenta.
Ou seja, peguemos o nosso exemplo, a gente trabalha com intervalo de 15 mil quilômetros, chamamos de revisão A. Na revisão de 30 mil quilômetros, que é 15 mais 15, já temos uma revisão B, que já tem um nível de abrangência, de profundidade maior. À medida que essa revisão soma, nos 60 mil quilômetros eu tenho uma revisão que se chama C. Ela já é muito mais severa, muito mais rigorosa e verifica muito mais itens do veículo. E aos 120 mil quilômetros eu já tenho a revisão D. Aí é uma revisão completa do veículo em todos os seus sistemas, com desmonte, checagem de estado geral das peças, substituição de algumas peças, ou seja, tudo isso é feito de uma forma planejada. Agora, a cada 1000 quilômetros, a cada 15 mil quilômetros, a gente faz também as revisões de cheque. Então, com 15, 30, 45, 60, 75, 90, e vamos assim até completar uma revisão D. Completou a D, eu começo de novo com a A. Então é um ciclo constante ao longo de toda a vida do veículo, em que se faz constante acompanhamento, checagem, verificação e os reparos necessários. Isso de forma planejada. E ainda temos o que a gente chama de revisão corretiva, que é aquela que acontece pontualmente quando o veículo apresenta um problema qualquer. Rompeu uma correia, eu vou parar o veículo e vou fazer o reparo, substituir a correia e já faço uma revisão. Teve um problema qualquer, quebrou uma caixa de câmbio. Há uma correção da caixa de câmbio e naquele momento também se faz um complemento de revisão. São dois conceitos diferentes. Uma vida útil de um equipamento desse, você pode dizer que ele dura 15, 20 anos. Um ônibus bem mantido, uma máquina bem mantida, ela tem uma vida útil prolongada. Agora, dizer por quanto tempo que ele é utilizado, existem duas situações aí. Primeiro, o que o sistema de transporte determina? Normalmente varia de órgão para órgão, mas há uma previsão de trabalhar com o máximo de 15 anos de vida ou de 10 anos de vida, depende dos órgãos. Porém, há uma outra questão que é política da empresa. Nós, na nossa empresa, temos por política, por exemplo, não usar o veículo com mais de 5 anos. E temos buscado, para atingirmos como meta, já estamos numa idade média abaixo de 5 anos e a nossa meta é chegar à idade média a 2 anos e meio, em torno de 2 anos e meio a 3, ou seja, termos o veículo no máximo com 5 anos de frota dentro de casa. De plano eu diria o seguinte, os ônibus hoje, de modo geral, sem risco de errar, são muito mais confortáveis que os aviões. Quem usa os dois modais sabe a diferença entre uma poltrona de ônibus e uma poltrona de avião, o espaçamento de um ônibus e o espaçamento de um avião. Então você já ganha de plano um conforto muito maior na poltrona, reclinação, o grau de maciez, de conforto, de cômodo da poltrona é muito maior no ônibus que no próprio avião. Outra vantagem que a gente pode colocar, você tem uma possibilidade de curtir a viagem muito mais, de curtir paisagem, de verificar, acompanhar a viagem no seu todo. No avião você fica confinado ao seu cantinho, sem muitas vezes até uma visão externa. Se você não estiver na janela, você não tem visão nenhuma do voo, não aproveita nada. Você simplesmente sai de A para B e ponto. O ônibus te permite, ao longo da viagem, desfrutar de paisagem, participar de todo o processo da viagem. Além disso, você tem também o fator custo. Hoje, o que a gente tem no transporte aéreo com passagens de baixo custo são passagens pontuais. O transporte aéreo como um todo é só você entrar agora em qualquer site de companhia aérea e verificar que os preços normais não são os menores, são realmente preços muito mais altos do que o do ônibus. O transporte terrestre continua sendo o modal mais barato e de maior acessibilidade à população como um todo. O transporte aéreo ainda é seletivo, apesar de todas as campanhas de marketing que são feitas tentando mostrar que o transporte por avião é mais barato do que por ônibus, o que não faz muito sentido. Basta dizer que o motorista do avião, vamos colocar assim, custa no mínimo umas 15, 20 vezes mais do que o motorista do meu ônibus. O próprio avião custa algumas centenas de vezes mais caro do que o nosso ônibus. Como é que isso pode ter uma tarifa final igual ou mais barata do que a do ônibus, quando todos os custos da estrutura de aviação são muito maiores numa escala
muito, muito mais grande do que a nossa. Veja bem, existem normas que foram estabelecidas pela NTT com base no decreto que garantiu, no Estatuto do Idoso, que garantiu o transporte. Essas normas estão disponíveis através de uma resolução que a própria NTT publica no site dela e que define algumas regras em que o idoso, com a devida antecedência e preenchendo determinados requisitos, faz jus ao transporte. A mesma coisa vale para a pessoa portadora de necessidades especiais. Mediante um cadastro feito junto ao Ministério dos Transportes, onde a pessoa vai se qualificar como detentora do direito daquele benefício, ela vai se valer depois de um documento que lhe é fornecido para ter acesso ao transporte de graça. Mas aqui também aparece uma outra situação que precisa ser confrontada com o aéreo. Hoje, as empresas de transporte rodoviário são obrigadas a conceder essa gratuidade sem nenhuma contrapartida. Eu te dou números, por exemplo, só da nossa empresa. Entre 2009 e 2010, nós concedemos 11 milhões e meio de reais de gratuidades a portadores de necessidades especiais e a pessoas idosas, sem nenhuma contrapartida. Não recebemos isso de ninguém. Foi uma imposição do governo para que as empresas de transporte terrestre fizessem um benefício social por conta delas, sem repasse. Não há nenhuma fonte de custeio indicada, não há nenhuma forma de remuneração às empresas por prestarem esse serviço, que é um serviço que deveria ser ônus da sociedade. E ele virou ônus do segmento de transporte rodoviário. Já no caso do aéreo, não há nenhuma gratuidade legal prevista, nem para portadores de deficiência, nem para pessoas idosas. Então já há aqui também um desequilíbrio, um tratamento desigual entre os dois modais de transporte, causando tanto um dano ao próprio passageiro, que poderia também se valer do transporte aéreo nessa hora, quando precisasse, como causando um ônus ao transporte rodoviário, que os demais passageiros do transporte rodoviário acabam pagando. Então há uma injustiça clara na forma como isso foi colocado pelo governo para o transporte rodoviário de passageiros. A gente faz um benefício social e banca isso. O aéreo não tem nenhum benefício social legal imposto pelo governo e fica numa posição muito mais confortável. E fora isso tem a questão também da adaptação do ônibus, né? Veja, no transporte no caso de deficiente. Existe uma questão que já é feita. Nenhum ônibus desde 2008 sai mais de fábrica sem determinadas características de acessibilidade. Há todo um projeto de adaptação dos ônibus que vai num cronograma até 2014 para possibilitar melhor acesso das pessoas com necessidades especiais ao transporte rodoviário de passageiros. Isso já é feito, os ônibus já saem hoje de fábrica com essas características, por determinação legal, então já não é uma escolha da empresa. E, do ponto de vista de acessibilidade, eu diria que nós estamos plenamente adequados. Todo o segmento de transporte rodoviário é obrigado a observar essas regras. No caso da aviação, o que a gente vê é que os aviões são padrões. Eu não vejo nenhuma adaptação especial nos aviões para atender a pessoas de necessidade especial. O senhor acredita que essa tributação será diminuída futuramente, de forma que o transporte terrestre fique mais competitivo ao transporte aéreo? O que o senhor espera, alguma ação do governo para que isso fique mais equilibrado? Existe uma ação judicial, uma ADIM, que a gente chama Ação de Declaração de Inconstitucionalidade, já tramitando nos órgãos de justiça desde 2001, salvo engano, reivindicando para o transporte rodoviário o mesmo tratamento que foi dado ao transporte aéreo. No entanto, esse processo está engavetado, ele não é julgado, ele não é definido. Há muitos anos que a gente batalha para que haja o julgamento do nosso pleito, que é exatamente isso, nos dê o mesmo tratamento que foi dado ao aéreo. A mesma isenção de impostos que foi dada ao aéreo, por se tratar de uma atividade de transporte que não deveria estar tributada, o rodoviário quer. E, no entanto, isso, que é uma ação judicial, ainda não foi julgada por uma questão que a gente só pode entender ser política. E nessa altura, o que acontece é que o passageiro
que mais precisa de redução de custo, que é o mais carente, está sendo prejudicado. Então nós esperamos há muitos anos por esse tratamento igualitário e esperamos que isso aconteça um dia. Só que esse processo não está na mão da empresa ou das empresas, ele está na mão do judiciário, que tem que se manifestar e dizer: eu concedo ou não concedo o mesmo benefício que foi dado ao transporte aéreo. Eu dou ao passageiro do transporte rodoviário a mesma redução de custo que foi dada no caso do aéreo. Essa decisão é da Justiça. Ela é que tem que se posicionar sobre isso.